E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel, de Um Pouco de Terror, por favor. E hoje eu tô com uma convidada ilustríssima, Dona Maria. Dona Maria? Minha mãe. Dona Lourdes. Há um tempo atrás, ela e eu gravamos um episódio no nosso podcast, falecido podcast, porque faz tempo que nós não gravamos nada lá. Mas hoje eu decidi fazer em forma de vídeo. Ela tá aqui para contar as mesmas histórias que estão lá, mas dá para você ver se ela tá mentindo ou não. Então dá para olhar para a cara dela. Não é para rir, o episódio é de terror, como que você vai rir? Então, galera, ó, eu fiz aqui até uma anotação, porque tem muitas histórias. Esse episódio não vai ser todas as histórias, mas se vocês gostarem, vocês avisam, eu convido ela de novo, daí vocês têm que convencer ela. Mas eu vou falar de alguns aqui, alguns meus também. Se vocês acharem legal, não deixe de comentar e avisar aí que vocês querem mais, tá bom? Então manda um abraço aí pra turma, fala um abraço pra todo mundo. Tá pegando oi. áudio? Tá pegando, então tá bom. Ó, primeira história que eu queria falar é uma que você contou pra mim há muito tempo. Minha irmã e eu, né, ouvi essa história quando eu era criança. Você falava a respeito de um espírito palhaço. Você lembra que tinha um menininho que você cuidava? Você lembra mais ou menos essa história? Ah, sim. Eu era babá, morava no Recife. E eu cuidava do menininho de 2 anos. E a mãe, já era 10 horas da noite, a mãe falou assim, olha, nós vamos dormir aqui embaixo e você vai dormir na parte de cima. Você faz essêncio aqui para mim. Aquele incenso que é uma centro, essa fumacinha, né? Isso. Uhum. Mas para pegar a casa toda. Ah, já era quase meia-noite, já estava tudo pronto. Ela falou, você vai dormir na parte de cima. Subi, tinha 2 quartos lá e fui dormir. Acho que uma meia-noite, escutei vozes na porta do quarto. Aí abri um pouco o olho, não abri todo. Abri um pouco o olho e vi 2 pessoas na porta do meu quarto. Um era um homem, todo de palhaço, que já tinha morrido, que era o pai do nenenzinho, e tinha uma média espírita. Ela falou assim, não mexa com ela que ela está dormindo. E nisso eu peguei no sono. Não sei para que banda foi esses 2. Quando foi no outro dia, só fiz arrumar minhas coisas e ó, pau na máquina. Fui embora, não fiquei naquela casa. Tá certo, aí eu também não ficaria. Porque se você, mas deu para reconhecer que era ele mesmo? Sim, era o palhaço, tava com cabelão. Por que ele palhaço? Porque ele trabalhava com palhaço? Sim, ele trabalhava no Recife lá, ele trabalhava numa televisão que ele fazia palhaçada com as crianças, tudo, e ele morreu afogado na praia lá. E eu vi. Você viu, Deus do livro. Mas se eu fosse você, faria a mesma coisa, né? Tem uma outra história que você contou também, que era quando você também cuidava de uma criança, que era um cachorro, que você viu ele apoiado como tivesse alguém, não tinha ninguém. Sim. Como que foi mais ou menos isso aí? Aí era uma casa de uma japonesa. Outra casa já. Isso daí eu já também era babá, sempre trabalhei de babá na casa dessa japonesa, era uma chácara. Ela falou assim, o jantar já está pronto. Aí a casa é na parte alta, eu desci para entrar na cozinha. Tava jantando, daqui a pouco o cachorro, uau, 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 uau. Será que esse cachorro tá tão bravo, né? Aí eu levantei e fui na porta que tinha um pedaço de vidro e fui olhar. Quando eu olhei, era um pastor alemão. Ele estava apoiado em alguma pessoa, a patinha assim, e ele pulando e andando. Como tivesse alguma pessoa. Alguma pessoa, isso, com ele com a mãozinha no peito de alguém. Só que você não viu ninguém. Não, só vi o cachorro. Uhum. Meu Deus do céu, nem terminei a janta. O quê? O quê? Peguei, tranquei a porta, apaguei a luz e pipoquei pra cima. É assim que você tem que agir quando você vê alguma coisa. Vai anotando aí. É que eu não vi só o cachorro. Falando de mais um lugar que você cuidava de criança, teve um que você contou que a menininha pediu pra ela levar no banheiro e ela tinha medo de ir no banheiro porque tinha uma coisa lá no corredor, alguma coisa. Sim, que era? Sim. E nunca tinha percebido, né? A menininha, você vai levar, o banheiro é pertinho. Tinha que passar um corredor. Outra família, né? Isso, passar o corredor, outro corredor para chegar no banheiro. Ela falou, mas vamos comigo, a menininha 6 anos. Peguei na mãozinha, 5, 6 anos, eu não lembro a idade. Peguei a mãozinha dela e fui. Que quando eu cheguei no primeiro corredor, ela fez assim. Ela mostrou a porta aqui em cima. Daí é que eu percebi, era uma máscara do diabo. Bem vermelho. Você nunca tinha visto? Nunca tinha. Nossa, e fazia tempo que eu estava morando lá e não vi. Levei ela e voltei. Mas é estranho porque você nunca tinha reparado. Nunca tinha reparado naquela... Mas nessa você não foi embora. Não, daí eu já fiquei um bom tempo. Mas era como uma máscara de carnaval, por exemplo. Para mim, era uma máscara de carnaval, mas
para menina, para criança, né? Agora, uma das histórias que você conta que eu acho mais legal, que é o cara que falava que era lobisomem. Minha mãe morou no norte, né, um tempo, né? Então, era o homem que falava que era lobisomem, e ele até andava de 4, fala que Sim. até o cotovelo era... Sim, mas esse já não foi no norte, foi em Votorantim. Ah, foi em Votorantim, pensando que era pra lá. Foi em Votorantim, eu morava na Barra perto. Funda. Galera, desculpa que eu tô com tosse, mas não dá pra cortar, vai sair assim mesmo, conta aí. Aí meu irmão falou, tem um homem aqui que é lobisomem. Falei, duvido, nunca tinha visto, mas escutava toda noite o uivado de um bicho mas grande, não parecia, né? De homem. Não, parecia mesmo de um bicho. Um bicho. Aí essa noite meu irmão falou, vem aqui. Isso já ia dar 15 para meia-noite. E na janela, nós morávamos na parte de cima, na janela, aquela janela frisadinha de madeira. Sim. Aí meu irmão disse, lá vem ele. Mas ele não estava uivando. Não, tá normal. Tá normal. Daqui a pouco que eu olhei, ele abaixou o cotovelo no chão e saiu andando assim, ó. De 4? De 4. Um senhor de idade, mas não escutei o uivado. Mas quando ele parou em frente de casa, ele olhou para cima. Putz, sai fora. Puxa vida. Aí você já... Aquele olho vermelho olhando para mim. Eu lembro que você já tinha visto ele, o cotovelo, você falou que era até era grosso. Aí não, daí no outro dia, amanheceu o dia, era um final de semana, aí meu irmão disse, olha, ele tá lá na esquina. E nós, vamos fingir que estamos passeando. Que quando eu olho, ele estava de camisa assim, quando eu olho, o cotovelo dele era um cascão. Nossa. Era bem cascudo, parecia que uma pata de algum bicho também. Deixa eu arrumar só aqui. Mas então, aqui é o microfone dela. Sim. Por que eu falo? Porque às vezes a pessoa acredita mesmo e vai, porque até então a aparência dele continua, mesmo de 4, parecia um homem. Mas ele agia como um cachorro. Como um cachorro. E os olhos dele, quando ele olhou para cima aqui, eu acho que ele me viu. Os olhos dele eram bem vermelhos. Deus do livro. Quantos anos você tinha mais ou menos? Você lembra ou não? Eu tinha uns 15, 16 anos que eu morava em Votorantim. Votorantim. Aqui a gente mora na região de Votorantim, Sorocaba, Iperó. E aqui em Iperó, que é onde a gente mora, tinha uma época que falaram do chupacabra. Sim. Você lembra do chupacabra? Lembro. Aparecia cabra sem sangue e tudo mais, você falou até galinha, não foi? Sim, galinha, a turma tava falando galinha morta também. Eu não tinha medo, porque como eu não era uma cabra, então não tinha por que eu ter medo, né? Não vai querer pegar uma criança. A turma que tinha medo do chupacabra, eu acho, ou pode ser que encaixe na lenda do vampiro, porque ele chupa sangue, sim, ou na lenda do lobisomem mesmo, né? Porque ele vai se alimentar de uma coisa. E o lobisomem geralmente tem aquela criança que a turma dá sal, né? Oferece sal para se ver o lobisomem, vem aqui buscar no outro dia, a pessoa depois não está mais transmutada, ela vem como pessoa cobrar o sal que você ofereceu para o lobisomem, né? Outra história, você contou muito legal, que era a paralisia do sono, que você conta sempre e fala que dá para ficar rico, né? Como que é? Eu falava para minha mãe, toda vez que eu vou dormir, parece que tem um homem me abraçando, não deixa eu me mexer. E isso sempre falava para minha mãe. Minha mãe falou assim, olha, quando acontecer isso, você pega, tenta se soltar e tira o chapéu dele. A hora que você arrancar o chapéu dele, você fica rica. Mas tem que fazer muita força, porque você tá parado. Sim, é a paralisia do sono. E isso aconteceu de novo. Aquele negócio me apertando, mas eu estava acordada. Olho aberto. Olho aberto. E via aquela coisa me apertando, eu consegui soltar a mão e pá! Deu um tapão. Fiquei contente, né? Saiu o chapéu? Saiu o chapéu. Era careca? Não deu, não lembro quanto que era, né? Careca. Aí no outro dia eu falei, mãe, não é que eu consegui arrancar o chapéu do homem que estava me apertando? Ela disse, então você vai ficar rica. É o que você fala, não ficou rica, não. Mas a situação da época que você era menor está melhor hoje, né? Para vista do que era, né, na nossa infância, para agora. E sua mãe, falando da sua mãe, ela tinha bastante conhecimento dessa área, né? Porque ela era médio espírita, não era? Sua mãe? Sim. Teve as histórias que você conta que ela até tinha o São Cipriano capa preta. Capa né? preta. Porque hoje em dia você vê alguns São Ciprianos por aí, até capa mole, sabe? Livro. Eu acho que o São Cipriano, que o São Cipriano mais interessante é esse capa de couro preta, né? Isso, de couro. Eu não sei, sei, eu sou leigo, deve ter outros tipos de capa, não sei se é ainda do São Cipriano, mas você chegou a ler o São Cipriano? Como foi a história? Era criança, eu devia ter de 8 a 12 anos. Mãe falava, você não pode mexer nesse livro, é só para adulto. E vida e mexe, minha mãe estava lá lendo. Aí um dia, ela saiu, e criança é danada mesmo, né? E eu sempre fui. Quando ela saiu, eu peguei. O livro estava em cima da mesa. Também ela mostrou, pesada, né? pesada. Mas você já sabia ler tudo? Já tinha... sabia ler, já.
Aí peguei, sentei na minha cama e coloquei o livro pesado e comecei a ler várias orações, tinha várias magia negra lá, da Mas pessoa você chegou ficar só a ler, invisível. você não chegou a tentar fazer nenhuma magia? Fazer não. Essa de invisível, você contou a história de um homem, não foi? Que fez essa magia aí, não foi? Sim. Não precisa contar como faz. Sim. Mas ele fez, o que ele fez com essa magia? Ele roubou o banco, né? Isso daí foi em Pernambuco, Taquaritinga do Norte. Ele roubou o banco e a polícia tudo atrás dele, e ele tinha o São Cipriano. E ele conseguiu ficar invisível. Não é que é invisível, ele ficou imperceptível. Não foi que ele passou. Ele realmente passou perto dos policiais. Sim. Com o dinheiro. Tudo. Porém, os policiais não viu ele. Não é questão dele ficar invisível. Não. É imperceptível no caso. E foram na casa dele. Ele disse que ele falou que ele estava sentado, tomando café na mesa. Os policiais entraram, vasculharam e não viram ele. É esse daí que tem uma arma pendurada na parede, ele fazia assim, a arma fazia tec. Você lembra que você contava a história? Não lembro. Não sei se é o mesmo, mas eu lembro que você chegou a contar. Mas esse foi verdade mesmo. Foi, daí todo mundo ficou até com medo desse rapaz. E tem a história também, agora dando o contexto. Eu trabalhava numa padaria de madrugada, né? E eu saía às 6. Minha irmã trabalhava na mesma padaria, porém ela entrava às 6. E o ônibus aqui só tinha 4h30 da manhã. Ou seja, meu pai na época era doentado, né? Já era de cama. E minha irmã não ia subir sozinha, é mais de 500 metros, né? É mais. Até onde esse ônibus que não fazia a volta, porque é de outra cidade, é Sorocaba, ele não faz a volta aqui, por exemplo, para passar nos pontos, ele só pega na praça e leva. Sim. E, para minha mãe não deixar minha irmã ir sozinha, minha mãe acordava 3h30 da madrugada e ia acompanhar para pegar o ônibus 4h30. E você falou que um dia se deparou com um homem lá, não foi? Sim, daí subimos, isso já fazia meses. Aí eu subi, mas estava bem frio. Aí quando chegou, bem na subida, que ia pegar a reta para ir no ponto do ônibus, que eu olhei, em frente à igreja tinha um homem olhando. E esse homem já estava olhando direto, parece que olhando para a minha direção. E eu encarei ele, é um homem alto, ruivo. Mas num frio desse, esse homem não está com uma blusa de frio nem nada. Todo de social olhando para mim. Olhando. Sentei meia do lado para ver se ele vinha se aproximar. E conversando com a minha menina, antes do ônibus chegar. Antes do ônibus chegar, que eu conversando com a menina, eu vejo ele andando. Ele andando e passou em frente da igreja. Quando ele passou em frente da porta da igreja, sumiu. Deus o livre guarde. A minha menina subiu no ônibus e eu, olha, pra descer pra casa sozinha. Caramba, não tinha ninguém. Eu queria ter rodinha no pé naquela hora. Sair descer. Sem brincadeira, não tinha ninguém na rua. Mas depois teve uma época que teve conhecido, começou a trabalhar, não foi? Sim, daí... Aí você, tipo, meio que acompanhava, a pessoa descia junto, não tinha esse daí problema. A minha menina tinha que subir com a pessoa, não precisou mais. Eu vou contar umas histórias que foi comigo agora. Sim. Ela tem mais histórias, se vocês quiserem saber as outras histórias, pede aí. Mas uma é de uma irmã, que nós era de uma religião, e ela faleceu, né? E iam fazer o velório dela na igreja, né? Então, era umas meia-noite, 1h da madrugada, e a gente tava, né? Eu, no caso, junto com os irmãos jogando um truco lá, não sei o quê. A irmã faleceu, vamos arrumar o salão lá pra essa irmã. Tudo bem. Aí eu fui, a gente arrumou, abriu o espaço. Só que quando ela chegou, né? Como que é o nome do carro que traz? Tem um nome certo também. É a funerária. Trouxe o corpo, né? No caso, o caixão. O rapaz falou assim pra mim: fica olhando do carro aqui pra mim, enquanto a gente tá levando lá. Eu falei, tudo bem. Só que já tava perto da hora de eu ir embora, porque tava demorando muito. Então o que eu fiz? Eu era menor de idade, tinha uns 14, 15 anos. Tava na bicicleta já, fiquei olhando do carro. Quando eu olho pra dentro do carro, que eu tava na parte de trás, ele deixou a porta aberta, tinha outros caixões. Aí eu não sei se era o sono, né? Ou era a impressão de ter medo. Sim. Mas eu vi uma menina em cima do caixão, deitada, de barriga pra cima, com a cabeça virada, olhando pra mim. O que eu fiz? Se for pra roubar esse carro, que roube, ó. Aprendi com ela. Vazei, você acha que eu ia ficar? Eu, hein? Ó, eu trabalhei de segurança em 2 mercados. Um dos mercados era num local onde era um terreiro, né? Então, tem terreiros, né? Que eu sou leigo também, mas tem terreiros que é dentro de uma casa, né? E tem uns que eles fazem lugar aberto. E esse supermercado era justamente onde que era um lugar aberto. Tudo bem, aí vai da crença de cada um. Porém,
eu, segurança, ficando no CFTV, onde que você fica olhando as câmeras, vi um homem parado no corredor, já tinha fechado tudo, já tinha passado do horário. Do lado de fora ficava um policial, né, a paisana, Sim. e eu, do lado de dentro, visualizando ali as câmeras. Eu vi esse cara parado, o que eu fiz? Chamei ele no rádio, avisei ele que eu ia descer e perguntei se ele estava vendo o cara. Ele falou que da onde ele estava não dava. Por quê? Porque era no final do corredor, no encontro. Então era lá no fundo. E não ficava todas as luzes acesas, algumas. Porém, não dava para ver a fisionomia. Era um cara vestido todo de preto, como tivesse igual eu aqui, com uma touca de costa. Corri. Falei, fica de olho aí. Ele sacou a arma, tudo acompanhando. Quando eu cheguei, cadê? Nada. Um tempo atrás eu já tinha feito ronda, esse local muito escuro, eu já tinha sentido, sabe quando você tem uma percepção, como se tivesse realmente uma pessoa ali? Sim. É igual quando alguém vem falar com você, antes da pessoa relar ou falar com você, você sente que tem alguém ali. Sim. Senti. Mas isso daí não teve nada nesse dia. Porém, quando eu voltei e fui puxar as imagens, realmente aparecia o homem ali. Quando eu tô chegando perto, simplesmente, como no canto era mais escuro, não apareceu ele andando. É como o escuro ficasse um pouquinho mais escuro e ele juntasse ali, sumiu, entendeu? Aí o policial só podia ver as imagens de manhã. Eu mostrei pra ele. Ele falou, ele arrepiou, falou assim, é impossível isso. Eu falei, eu cheguei lá, não tinha mais ninguém, entendeu? E um outro que não é nada aparentemente sobrenatural, que eu vou contar pra vocês, vocês conhecem o cantor Cristiano Araújo, sim, né? E eu não gosto muito de sertanejo, porém eu gostava dele, achava um cara legal. E eu também cuidando do mercado lá, eu me lembro que todo mundo tava indo embora, ele tinha acabado de partir dessa pra melhor, né? E eu tava cantando uma música dele, sabe? Zoando assim, e a turma falou assim, passou uma pessoa falou assim, pare de cantar porque ele vai aparecer pra você hoje à noite. Eu falei, vai aparecer nada. Nisso a turma foi embora, tranquei lá certinho, tudo legal, beleza? Beleza. Quando eu tô voltando pra ficar dentro da minha sala, escutei um barulho, tá barulhão, me joguei no chão, falei, o Cristiano. É o Cristiano que tá aqui, falei, não vou cantar mais. Mas o que foi? Esse cara colocou um pallet de cerveja em cima do outro, estourou a cerveja, e eu pensei que era o Cristiano Araújo. Já pensou? Nunca mais eu ouvi uma música do Cristiano Araújo. Deixa quieto. Não vá pôr não. Conhecendo ela vai querer pôr. Você lembra mais de alguma história que você queira contar assim? Alguma experiência ou que contaram pra você? Vamos deixar pra próxima, né? Não quer deixar uma de saideira? Por exemplo, uma que eu acho que dá pra contar de saideira, vai. Que a gente tava voltando e tinha uma luz. Você lembra? Voltando da igreja? Mais ou menos, você lembra a história? Porque muitas pessoas falam que viu essa luz. E eu também vi. Você também viu, que era pequeno? A sua irmã também. E nós ficamos paralisados para saber onde que é essa luz, lembra? O que acontece? Nós estávamos voltando da igreja, eram umas 9h30 da noite. Era. Onde que a gente mora aqui é um lugar bem recluso, né? É muito mato. Hoje em dia não, mas antigamente era muito mato. Tem um terreno muito grande aqui, ainda tem, né? E como era tarde da noite para nós que era criança, 9h30 era, né? Era. Tudo escuro já. A gente estava voltando da igreja e a gente viu como fosse uma bola de luz, muito grande. Acima da árvore. Nossa, ainda. Muito alta. No que a gente está descendo a rua, viu isso daí. Quando a gente foi chegando perto, que já ia lá dar uma olhada do que era, simplesmente sumiu, não subiu, não desceu, não fez. Ela fez assim, apagou. E apagou. Essa daí é só mais uma história de várias outras, né? Que a gente conta depois. A gente pode contar depois. Sim. Mas para encerrar aqui, eu gostaria de falar para vocês que gostam de histórias assim, devem conhecer livros de contos, né? Eu tô aqui com um livro de conto muito legal, do meu amigo Thiago Sevla, A Catedral Sacrílega e Outros Contos, muito bonito. Se vocês quiserem obter, só pesquisar, tira um print aí, pesquisa também. Caiu aqui uma página que o Thiago mandou para mim, mas vocês podem tá tirando o print, pesquisando. São 22 contos de vários temas. Então tem de lobisomem, que nem ela fala, tem de vampiro, tem de bruxa, tem também até a história de sereia. Muito legal. E o Thiago tá fazendo também essas canecas aqui. Vou mostrar uma para vocês aqui, ó, por exemplo, do Edgar Allan Poe. Ele tá fazendo também isso daqui pela Nocte. Ó, por exemplo, essa daqui, que é do Edgar Allan Poe, também tá fazendo essa daqui, ó. Que linda. Essa daqui já acabou lá, viu, galera? Dessa caneca Fosco, então foi muito rápido. Mas ainda tem dessas outras normais aí, que são
esmaltadas, né? Então esse daqui é do Bram Stoker e Edgar Allan Poe, e logo logo eu vou completar minha coleção, vou comprar com eles lá. Mas, se vocês gostam de contos mais antigos, esse do Tiago é legal porque tem contos que passam até no centro de São Paulo lá, é legal pra caramba, viu? Mas tem esse daqui, ó, Contos Clássicos de Fantasmas. Esse Contos Clássicos de Fantasma já veio pela editora Clepsidra, que é do Cid, o meu amigo Cid, tá fazendo também mais 2, que um é só sobre lobisomem, outro só sobre vampiros, né? Então, se vocês gostam de contos, esse daqui é de fantasma, também aqui pelo tema que a gente falou. Se você gostou, vai gostar também desse livro, do livro do Tiago. E outro aqui também que eu gostaria de mostrar é o pessoal do Clube do Medo. Clube do Medo, eles geralmente enviam livros, você assina lá, você não sabe quais livros vão vir, mas eles sempre fazem uma separação dos livros por tema. Por exemplo, teve do Dia dos Namorados, teve da época do Dia das Mães, então eles também mandaram aqui numa das caixinhas aqui o Bebê de Rosemary e assim por diante. Esse daqui é um clube que você assina, então eles enviam sem você saber, mas sempre os livros que vêm são de ótima qualidade, e vem também outras coisas como uns totens, chaveiro, indicações de filmes relacionados aos livros, então é bem legal. Por enquanto é isso. Se vocês gostaram do vídeo, eu trago ela aqui novamente. Vocês viram que a dinâmica com outra pessoa é muito melhor do que eu aqui falando sozinho, parece um louco, né? Vocês não estão vendo aqui, mas o nosso cenário é aqui, e pra cá tem um monte de almofada com espelho para mim ter o retorno, né, mãe? Sim. Fala aí. Quando ela entrou, ela falou: o que é isso? Né? Mas quase que não gravou. Mas não falem que vocês querem, porque dá para gravar novamente aí, né? Não espere dar 5 anos, que nem foi do episódio lá, para convencer ela. Foi difícil convencer, viu? Porque eu já tô pedindo para ela gravar comigo faz tempo. Então, convence ela aí. Falou, Dona Maria. Que Dona Maria? Dona Lourdes. E ela não gosta de chamar de dona, hein? Lourdes, Senhora Lourdes. Se falar, ela fica brava. Então, ela tem outras histórias. Espero que não tenha novas, só as antigas, porque como tô morando com ela, se aparecer alguma coisa, eu tô junto, ó. Aí é nós dois largando a casa, aí não dá, né, bicho? Então é isso aí, galera. Quer mandar um abraço pra galera? Obrigada, um beijo. Quer falar de alguém aí? Não, mandar obrigada. Um beijo, um abraço, sei lá. Obrigada. Eu que agradeço pela participação da mão aqui. Muito obrigado, viu? Obrigada. Tchau, galera. Até mais.